Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Seguinte, o que são essas aulas que eu estou dando extra? Provavelmente você acabou de ter acesso a uma aula bem teórica, que não teve muitos exemplos práticos, tá? Mas ela foi fundamental para explicar o porquê das coisas. Agora, junto com a apresentação de slides, e eu, modéstia à parte, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu fiz questão, porque eu acredito que isso vai auxiliar para a tua compreensão e também para você conseguir colocar em prática tudo que eu ensinei. Eu vou mostrar, destrinchar, através, na verdade, dos meus stories, o que eu acabei de ensinar para vocês. Mostrar, assim, ó, expor. Vamos lá. Então, bons stories contam histórias. E deixa eu já dar um spoiler, que assim, são 5 pilares e não 6, tá? Então, é importante. Talvez eu tenha falado 6 pilares, mas lá na última aula eu corrijo falando que são 5. Vamos começar do começo aqui, tá? Primeira coisa, histórias ajudam a criar contexto, propagar conhecimento, gerar retenção e consolidar memórias. Recapitulando, e para você, Luana, eu não assisti a aula teórica, eu sou o tipo de pessoa que só vou no resumo. Larga a mão disso. Vai lá assistir a aula completa. Você investiu para estar aqui, respeita seu dinheiro, respeita você mesmo, tá? Fica sempre indo lá no resuminho do livro. Vai lá e daí vem pra cá. Luana, tenho preguiça. Para? Tem preguiça de fazer as coisas que vão te deixar bem sucedido, vão te fazer ganhar mais dinheiro? Eu posso que não, né? Os stories começando, gerar contexto. Então vamos falar sobre esses pontos: gerar contexto, propagar conhecimento e mostrar na prática, tá? O que é o gerar contexto? Eu deixei algumas questões aqui para você, aí na sua casa, pegar um papel, assim, pegar uma caneta e responder. Quem chega no seu perfil, essa pessoa, antes de qualquer coisa, ela quer saber quem é você, em que momento da sua vida você está. Luana, eu trabalhei muitos anos no direito, ou eu empreendi por muitos anos e agora eu estou em casa com os meus filhos. O contrário também é muito justo. Passei a vida inteira em casa com os meus filhos e agora estou empreendendo. Ou trabalhei por muitos anos como CLT e agora eu estou me aventurando aqui como uma autônoma no meu serviço. As pessoas precisam entender quem é você, em que momento da vida você está. Enganchando nisso, qual é o seu grande objetivo e por que você faz o que você faz. E relaxa, você não precisa fazer um story respondendo diretamente quem é você. Oi pessoal, eu sou a fulana, esse é o meu momento de vida. Eu vou compartilhar com vocês alguns stories que eu fiz que respondem essa pergunta de uma maneira indireta, através das histórias, né? A outra pergunta, né? Qual é o seu grande objetivo e por que você faz o que você faz? Quais são as dificuldades que você está tentando superar? Todo ser humano do mundo, gente, vive uma rotina cheia de desafios. Isso é a vida. A vida te entrega desafios e você supera esses desafios. E seria incrível se você conseguisse comunicar no teu Instagram como você superou esses desafios. É um baita conteúdo de valor. Eu quero que vocês esqueçam todo esse negócio de o hackzinho. As pessoas querem buscar alguém no Instagram, algum criador de conteúdo que esteja lá para ajudá-las. As pessoas buscam por ajudas para resolver esses problemas que estão no dia a dia delas e que são problemas que às vezes você já superou no teu dia a dia. Então vamos lá, quarta forma de gerar contexto, né? Como você combate diariamente essas dificuldades? Então, não só a situação de problemas, às vezes, dificuldades que você está passando, que vão humanizar o teu perfil, as pessoas vão falar que bom, é de pele e osso igual a mim, como também a maneira que você está se esforçando para superá-los, dia após dia. E também, qual é a sua história, né? De onde você veio, como surgiram seus interesses. Então, o teu momento atual é o presente e o ponto 5, qual é a tua história, fala muito do passado. Os teus seguidores, é muito interessante que eles compreendam o porquê você está fazendo o que está fazendo. O que aconteceu na tua vida que fez essa mudança? Ou de onde surgiu esse seu interesse? E agora vamos para os meus stories. Aqui eu tenho 2 exemplos
Um deles é uma... Opa, meu já... trabalho, que assim, sou mais sua. Aí. O primeiro deles é eu situando a galera, foi literalmente um story que eu gravei. E veja que eu escrevo ali, estou regravando todo o SPE. Chegou a minha parte favorita, montar as aulas. Eu sou completamente apaixonada por essa parte do processo, faço tudo à mão. Eu tô compartilhando algo da minha rotina, algo do meu dia a dia. E esse frame de vida que eu compartilho gera contexto para quem me segue. A pessoa entende que eu tô regravando um curso, a pessoa entende que eu que monto as minhas aulas e, inclusive, ela acaba de saber e ela acaba de aprender que as minhas aulas eu faço à mão. E tá aqui, ó. Meu caderno tá aqui, ó. Eu faço real isso. É algo que eu tenho tanto carinho pelas minhas aulas. Tá tudo aqui, ó. Olha isso aqui. Não vai dar pra ver, eu também não quero ficar dando spoiler, mas é real isso. Então é uma maneira indireta de eu compartilhar esses frames da vida com a minha audiência. E caso você não curta muito vídeo, aqui tem uma foto que eu postei, ó. Pronta para gravar aula. Uma aula espetacular para o Execução Digital, que é um outro treinamento que eu tenho. Então veja que nesse primeiro Stories eu exponho que existe um treinamento chamado SPE, e no outro Stories, que é em outro momento, eu falo sobre o Execução Digital. Então quem me acompanha também sabe o que eu vendo. Sabia que existem muitos criadores de conteúdo que estão lá postando Stories a rolê, mas nunca falam do que eles fazem, quais serviços eles prestam, e eu sei que às vezes na sua cabeça, não, Luana, mas eu já falei uma vez. Os teus seguidores, eles não veem todos os teus stories, é natural. Até aquele seguidor que mais ama te seguir. Então é importante sim você estar repetindo o que você faz, os serviços que você presta, os produtos que você vende. Eu não vou enrolar vocês e vou direto ao ponto, tá? Eu vou pausar aqui. E lembra que eu falei, ó, qual é a sua história, de onde você veio, como surgiram seus interesses atuais? Nesse vídeo, que é um story, que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu estava falando sobre a montagem desse meu escritório aqui. Então, foi alguns meses atrás, quando eu estava reformando esse meu escritório, e eu explico para as pessoas o porquê disso estar acontecendo. E veja só, eu usei de uma foto, então tem um vídeo meu falando, tem uma foto, a foto ajuda a ser um elemento para a audiência visualizar, e um texto ali, eu até faço para explicar para vocês, eu falo, calma gente, não é o Porsche, que minha audiência sabe que eu quero muito ter um Porsche um dia. Daí eu falei, tem uma novidade para contar para vocês. Daí todo mundo, é o Porsche, calma, ainda não é o Porsche. Mas tá vendo que no texto de baixo eu compartilho, eu sempre amei ter meu espaço, tudo. Enfim, eu tô resumindo o que eu falo no vídeo, vou dar play pra vocês assistirem. Até porque já estão achando que eu comprei o Porsche. Gente, o Porsche vai chegar, tá? Mas ainda não chegou a hora, mas vai ter. O que eu quero falar? Desde muito, muito novinha, desde que eu me entendo por gente, eu amo um cantinho, um lugar pra estudo, pra trabalho, pra eu fazer as minhas coisas. Inclusive tem essa foto aqui. Quando eu ia passar o final de semana da minha avó, a gente se desdobrava em 5, assim, pra eu achar uns lugares legais pra eu fazer minhas coisas, enfim. E daí o que aconteceu? Ontem eu saí, falei, não, eu não volto, falei isso pro Rafael, não volto pra casa sem eu não ter, enfim, montado o meu lugar que eu quero pra eu trabalhar, pra eu estudar, pra eu gravar minhas coisas. Porque lá no apartamento, eu tô no meu apartamento antigo, né? No apartamento que eu moro com o Rafa, lá a gente tava dividindo o espaço, pra mim não tava funcionando. Aí eu quero mostrar pra vocês. Eu contextualizei as pessoas através do passado, o que me levou a ter esse desejo de investir dinheiro em um escritório, em imóveis, designs assinados, contextualizei sobre o momento atual, estou morando com o meu noivo, com o Rafael, não estou me adaptando, então veja que eu também já abri uma dificuldade que eu estava passando, tudo isso em 1 minuto, em um story só. As pessoas podem me conhecer mais, podem se identificar comigo. É muito interessante. Eu não vou enrolar vocês. Calma. Vou te dar a atualização. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma... Eu vou trocar a palavra. Quando vocês chegarem no módulo de comunicação,
Vocês vão entender isso, mas ok, eu não vou falar muito interessante. Eu vou falar que compartilhar um stories assim gera muita conexão com a audiência, porque as pessoas não só entendem, como também elas podem se identificar. Muitas pessoas esse dia responderam aos meus stories falando: Lu, eu também estou com muita dificuldade de trabalhar home office porque o meu noivo, meu marido, trabalha home office. Olha só. Aqui também tem outros 2 stories que eu compartilhei. Um explicando sobre dificuldades que eu estou tentando superar no momento. Nesse primeiro, eu nem vou dar play aqui pra vocês, mas basicamente eu compartilhando que eu quero aprender a tocar piano, eu e o Rafa não temos noção nenhuma, nem de do, ré, mi, fá, sol, lá, e que iríamos contratar um professor particular de piano, gerando contexto, explicando sobre uma dificuldade. Nesse stories aqui do lado também é um print de um desabafo que eu trouxe, uma reflexão, um desabafo, aonde eu falo da dificuldade que eu tinha acordado, que eu estava completamente desanimada e que dias assim eram muito difíceis, porque eu tinha várias demandas para resolver. E sabe o que é interessante desse meu segundo stories aqui? Eu não trouxe solução. Eu só compartilhei um problema meu ali do momento, gente, acordei hoje desanimada. Tá difícil fazer o que precisa ser feito, mas é isso, tô aqui seguindo a vida. Nem sempre você precisa dar uma de super-herói que tem solução para todos os problemas, que, nossa, nada te abala, nada te afeta. Eu mesma, todas as pessoas que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar, é interessante ver essas fragilidades. Você fala, pô, que legal, a pessoa está sendo muito sincera, te entrega um pouco mais de credibilidade, carinho. É óbvio que eu vou fazer uma observação. Existem pessoas que eu já parei de seguir, porque todo dia eu entrava no story, era todo dia um problema, uma reclamação, era aquela vibe pesada. Então cuidado com isso também, porque você não tem que abrir o teu story e ficar, sabe, vomitando toda a tua vida, achar que aquilo lá é um divã da tua psicóloga, do teu terapeuta. Aqui são pontuais. E também vale ressaltar que é importante você abrir sobre situações que você se sente confortável de abrir. Não venha me trazer problemas que você ainda não se resolveu com esses problemas. Esse dia aqui que eu falei, galera, acordei, tô pra baixo, desanimada, não é um calcanhar de Aquiles, não é uma ferida minha. Só foi ali uma fraqueza do momento. Agora, se fosse algum assunto muito íntimo, particular, que fosse sensível, eu não levo pro meu Instagram, porque eu não estou disposta a tornar público. Então, faça essa escolha sempre com muita sabedoria, Vamos pro próximo exemplo. Quem é você e em qual momento de vida você está? Isso aqui eu achei bem legal. Eu peguei o post meu de quando eu estava em Cancún com o Rafa, até porque a audiência vê aquilo. Eu estou em uma situação muito diferente da forma que eu sempre apareço. Estou de biquíni, com o cabelo todo ondulado. A galera percebeu, opa, ela não está no lugar onde ela sempre está. E de fato, eu estava na praia. Então eu conto para as pessoas, estou aqui na praia. E ali eu estava até fazendo uma brincadeira com a minha audiência, que eu tenho um pouco desse humor no meu perfil. Lu, grava na praia, que os seguidores estavam pedindo pra eu gravar na praia. Eu falei, vá gravar você na praia. Eu não, gente, pelo amor de Deus, fico igual uma lontra perdida. Aí a galera deu risada, falou, Lu, me identifico. Tem blogueira e fica linda na praia, eu odeio gravar na praia e tal. Então, veja só, eu abri algo meu de uma forma muito leve. Gente, eu não quero gravar na praia, não me sinto bem. E as pessoas, elas entenderam que... Tá vendo que dá pra você compartilhar a tua vida de uma forma leve? É super possível. E outro contexto foi de um dia que eu estava compartilhando desse livro aqui. Eu acho... não tô com um livro. Que eu estava lendo sobre estatística e tinha muita matemática. Eu abri os stories e falei, gente, tá difícil. Meu Deus, quanta matemática. E logo em seguida eu mostrei o Rafa lendo o livro. E é só um bumerangue esse aqui, ó. Vou dar play, é só um bumerangue. Adoro bumerangues, tá? Eu coloquei o bom de ter um noivo engenheiro. Querendo ou não, esse pequeno story, ele já gera um baita contexto. Pô, a Luana tá noiva, o Rafa, ele é formado em engenharia. Então, veja que através de pequenas doses, a minha audiência, ela vai compreendendo quem é a Luana, quem são as pessoas ao redor da Luana, qual é o cenário atual da vida da Luana, de forma leve. Próximo tópico, histórias servem não só para gerar contexto, como também propagar conhecimento.
através de histórias. Então compartilhe cenas do seu cotidiano, narre o que aconteceu e a partir dessas cenas você extrai um aprendizado, uma informação, narrar o que aconteceu. Ó, gente, literalmente, eu vou explicar aqui depois para vocês, mostrando os stories. Use fotos para ajudar a compreensão. Estrutura, cenário normal, o problema surge, jornada de superação e aprendizado. O que é isso aqui? Vou abrir um parênteses para explicar essa estruturazinha. Cenário normal. Luana sempre acorda com muita energia. Problema surge. Hoje, Luana não acordou com muita energia, então teve o cenário normal e teve uma quebra desse padrão. Isso é o formato de uma história. Eu tô contando o que aconteceu na estrutura de uma história. Aí tem a jornada de superação. No caso, naquele dia, naquele story não teve, mas existem dias, já aconteceu no passado, aonde eu acordei desanimada, fiz um story falando, ai galera, hoje é um daqueles dias. Tava, sabe, de TPM e tal, compartilhei isso. Aí mais tarde eu apareci nos stories falando, ó, tô tentando me reerguer, tomei um banho, lavei cabelo, fiz a unha. Então veja só, mostrei a jornada de superação. E no final do dia, infelizmente eu não salvei essa sequência aqui, mas estou dando de exemplo. No final do dia, eu abri os stories e falei, galera, tô me sentindo já super bem. Pra mim funcionou, eu acordei desanimada, mas eu segui com a minha rotina e deu certo. Então veja só, foi uma história ao longo do dia nos meus stories, super real, do meu dia a dia, coisas comuns que acontecem com você também. Eu usei para gerar um conteúdo, que a audiência se beneficie e todo mundo sai feliz. Aqui tem 2 exemplos onde eu gero conteúdo, então gero informação através de histórias. Nesse primeiro exemplo, é bem recente, inclusive assim, semana passada. Eu estava planejando uma das aulas que eu vou dar aqui dentro do SPE, eu literalmente me filmei. Eu estava no momento do meu dia, uma cena do meu dia, e eu me filmei falando sobre frameworks. Eu me filmei falando, gente, estou dando uma aula, estou estruturando a aula sobre frameworks, e eu dei uma leve explicada do que é frameworks. Frameworks são estruturas que te ajudam a tirar da tua rotina, do teu dia a dia, conteúdos. Então, eu estava no meu dia a dia, na minha rotina, eu aproveitei aquele momento para compartilhar o momento e ao mesmo tempo gerar valor. No segundo exemplo, eu estou falando de estudos, então é um vídeo, aqui só tem um print, porque senão vai ficar muito pesado esse arquivo aqui, também é desnecessário. Estudar é igual tomar creatina, efeito acumulativo. O que aconteceu nesse story aqui? Eu estava estudando aquele livro, inclusive, O Andar do Bêbado, que eu citei para vocês agora há pouco, das estatísticas e tal. E foi bem logo no início, foi no primeiro dia que eu peguei para estudar esse livro. E eu li sobre algo, fiz uma anotação, e quando eu passei algumas páginas, eu vi que ele estava falando exatamente da minha anotação. Eu aproveitei, gravei um stories e falei, galera, estudar, os estudos é cumulativo. Porque olha que interessante, eu mostrei o que aconteceu. Eu estava lendo e dei páginas, fiz umas anotações e páginas depois o autor falou algo muito parecido com o que eu anotei. Isso aqui que eu anotei foi um aprendizado que eu tirei de outro livro, então vejam como os livros se complementam. Peguei um frame, um pedaço do meu dia e eu expliquei para a audiência o que estava acontecendo e gerei ali um valor, um conteúdo de valor. Aprendizado é cumulativo, galera. Leia um livro, leia outro livro. Quanto mais livros você lê, mais conteúdo você agrega. E claro, tem o meu tom de humor, que eu gosto de usar bastante, algo muito pessoal, onde eu brinco. É igual creatina, tem que ficar tomando para fazer efeito. Estudo é a mesma coisa. Quanto mais estuda, mais efeito faz. Formas de propagar conhecimento. O porquê a pessoa presta atenção em um story que você está ensinando alguma coisa? Você relata um acontecimento da sua vida, igual eu relatei no story ali. Por que as pessoas parariam para prestar atenção? E por que conteúdos assim geram retenção? Primeiro, comparar experiências. Anote aí, comparar experiências. Isso já aconteceu com você e acontece comigo. Quando alguém aborda determinada situação nos stories, eu paro para ouvir o que ela tá falando, porque eu lembro que já aconteceu comigo e eu quero saber como ela lidou com aquilo. Nossa, eu vou ver o que ela tá falando a respeito. Esses dias, uma pessoa que eu adoro, uma amiga minha, ela foi pra Itália
e ela passou por um perrengue num restaurante que o garçom foi super grosso com ela. Isso já tinha acontecido comigo. E eu parei pra prestar atenção na história dela porque eu queria saber como ela lidou, pra poder comparar da maneira que eu lidei. E isso acontece todos os dias. Você cria conteúdo de maternidade no teu perfil, por exemplo. Aí você fala, eu tava no restaurante, meu filho começou a fazer birra. É um assunto que outras mães já passaram. E elas vão querer parar pra te ouvir, para comparar como você agiu, como elas agiram e para aproveitar, saber se elas estão fazendo certo, se tem uma maneira melhor de resolver aquilo. É por isso que gera retenção. Outro motivo, aprendizado. O seguidor nunca passou por aquilo, mas ele quer evitar o problema. Eu e o Rafa queremos muito ir para a Ásia. Estávamos de novo vendo Reels de uma menina que viaja muito, entramos no perfil dela e vimos que ela estava na Ásia, clicamos nos stories e ela estava relatando a experiência dela. E como é algo que eu e o Rafa desejamos fazer, paramos para ouvir o relato dela, para aprender. Porque, poxa, vamos prestar aqui atenção que um dia eu posso tirar proveito dessa informação. Aqui está outro motivo do porquê alguém pararia para escutar você. Terceiro motivo, busca por soluções. O seu seguidor nesse exato momento está passando por esse problema. Não é à toa que conteúdos sobre relacionamentos tendem a ser muito engajados. Porque a coisa mais normal do mundo é uma mulher, é um homem estar passando por uma situação difícil no relacionamento. E veja só, por que o relacionamento tem algo de especial? Porque às vezes a pessoa não tem com quem abrir. É algo muito íntimo, ela sente vergonha de abrir com outras pessoas. Não é à toa que esses perfis, eu tenho minha amiga Maju, tem a Kátia, que falam de sexualidade, que é um assunto muito quente, muito picante, muito específico, porque tem um baita engajamento. Porque é um assunto que poucas pessoas falam. Então veja só, se no seu nicho existem esses assuntos que poucas pessoas estão dispostas a falar e você acaba sendo um pioneiro, você vai ter uma tendência de ter destaque, porque você falou daquilo que todos tentam evitar. Em outra aula eu vou abrir um pouco mais sobre isso. E a quarta forma é através da curiosidade. A pessoa simplesmente escuta o teu relato porque ela quer saber o que eu faria se eu fosse ela. Não tem disso? Quando a gente vê, fulano, aconteceu isso. Mas no lugar dela, por que ela não fez isso? Tá louca? Sabe quando você tá vendo um filme e daí você fala bem assim, tá maluco, esse cara não vai fazer assim. Não, se eu fosse ele, teria... Então, as pessoas gostam de exercer isso. E se fosse eu? No livro Storynomics, do Robert McKee, tô vendo esse livro dali, é muito bom. Ele fala sobre o sentimento vicário. É uma palavra bíblica, se eu não me engano, mas basicamente a pessoa ela tem tanta empatia por você e ela se identifica tanto com você que aquilo que acontece na sua vida, ela sente como se fosse na vida dela. Não é à toa que quando você vê um filme, você chora vendo aquele filme. Não é porque você tem, o personagem, é porque você se imagina passando por aquilo. Daí é importante gerar pontos de identificação com a tua audiência, entregar essa oportunidade da tua audiência se identificar com você. Porque ela vai olhar aquilo e quando você relatar algo através de uma narrativa, de uma story, ela vai falar, e se fosse eu? Você atinge algo muito mais profundo nela. E daí ela engaja muito mais com você também. Outra função poderosíssima de você contar histórias nos seus stories é porque você vai garantir um espaço na mente do seu seguidor. O seu seguidor vai lembrar de você quando precisar de soluções para cenários iguais ou parecidos com os que você já relatou. Quem nunca, né? Tava indo... quando eu viajar lá pra Paris, você viu um reel de uma menina que recomendou restaurantes. Quando eu viajar pra lá, eu vejo que ela fala. Aí passa tempo. E quando você tá lá, eu tenho um perfil daquela menina que ela já falou daquilo. Então veja só, ela poderia ter buscado a solução em outro lugar, mas ela buscou a solução no seu perfil. Porque você foi a primeira pessoa a falar daquilo. Ela nunca viu outra pessoa falando daquilo. Você foi a pessoa que alugou aquele espaço daquela solução. Luana, eu falo sobre... Deixa eu pensar algum exemplo. Aqui que seria legal. Eu falo para médicos, né? Como se posicionar para conseguir. Daí você vai lá, tá precisando de alguma coisa. Enfim, tratando de assuntos, contando histórias... Na vida do seu seguidor, quando ele passar por uma situação parecida, ele vai lembrar de você. Porque ele vai buscar alguma referência para saber como agir. E se você já relatou
a tua história passando por aquilo, na hora ele lembra de você. É muito engraçado e sempre funciona, gente. Sempre, sempre, sempre funciona. Ah, eu vou contar pra vocês. Eu não lembrei de pôr isso aqui, eu acabei de me tocar. Logo que eu me mudei pro meu primeiro apartamento que eu tive, eu aprendi com a minha mãe a tomar banho, pegar um rodinho desse de pia e passar no box, que o box se mantinha mais limpo por muito tempo, muito tempo. Ficava impecável o box depois que você saía do banho. E eu fiz um stories, e não tinha nada a ver com o meu conteúdo, mas eu fiz um stories falando disso. Gente, vou dar uma dica pra vocês, salvou a minha vida. Então era um conteúdo, veja, pessoal, é um conteúdo que gerava identificação. Eu me filmei, eu mostrei, ó, gente, saí do banho agora, ó, o box tá todo com água, enfim. Ó, rodinho, e me filmei passando rodinho, ensinando como fazia. Até hoje, quando eu encontro seguidores, às vezes eles falam, Lu, sabe aquela dica do box? Todas as vezes que eu passo rodinho no box, eu lembro de você. Que loucura, é algo muito... E você acaba conseguindo ficar naquele espaço da mente do seu seguidor, embora seja um assunto, eu limpar banheiro, nada a ver com o assunto que eu trago no meu perfil, mas assim, por algum motivo as pessoas adoraram isso, elas sempre lembram de mim quando elas estão tomando um banho e saindo do box. Eu fico feliz, porque elas tomam um banho todos os dias, pelo menos uma vez por dia, então eu garanto que uma vez no dia a pessoa lembre de mim. Enfim, relatando pra vocês algo que já aconteceu. Outro, conte histórias que criem memórias e associações, princípio da ancoragem. Você vai alugar um espaço na cabeça da pessoa através das histórias, através de associações. Quando eu falo de acordar cedo antes do sol, é uma ideia que eu defendi por muito tempo no meu perfil, ainda mais na época que eu estava divulgando o Execução Máxima, que é o meu treinamento de desenvolvimento pessoal. Eu postava foto do céu escuro e escrevia 1-0 pra mim, venci o sol. O que aconteceu? As pessoas, elas acordam cedo, e quando elas acordam antes do sol, é um evento simbólico, né? Porque tá tudo escuro. E eu trouxe significado para esse evento, e as pessoas começaram a associar acordar antes do sol e lembrar de mim. Os seguidores mandavam, Lu, todas as vezes que eu acordo e tá escuro, eu lembro de você porque eu penso, venci o sol hoje. Então eu me ancorei em algo muito natural do dia a dia dela, que é acordar em um momento que o dia tá escuro. Muitas pessoas fazem isso. Só como eu falei a respeito, relatei história e tudo mais, as pessoas lembram de mim. Exercício prático, para você sair dessa aula já conseguindo fazer acontecer. Conte a tua história. Faça uma série de stories contando uma história pessoal, algo recente dessa semana, de um tempo atrás que aconteceu com você. Dá para usar aquele mini frameworkzinho que eu compartilhei ali, que foi algo que te tirou do teu equilíbrio, a jornada de superação, o que você aprendeu com aquilo. E fale sobre quem você é, qual é o seu grande objetivo. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas dá para você, na segunda-feira, falar um pouco mais de você. Aí na terça-feira, você compartilha sobre seus objetivos. Então aqui tem um monte de ideia legal. E também inclua fotos e vídeos para tornar a narrativa mais envolvente. Sempre quando eu vou falar de mim, do meu passado, eu coloco fotos, as pessoas adoram isso. Vídeos, fotos, porque elas conseguem imaginar muito melhor. Você dá vida. Nada como uma boa imagem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula mais prática, onde eu me debruço sobre os conteúdos que eu já criei, explico para vocês o que está acontecendo ali, o porquê deram certo. Todos os stories que eu trouxe aqui são conteúdos que a galera super engajou, super gostou, e você pode copiar à vontade. Aluno meu tem passe livre para copiar tudo que eu faço. O que eu quero é o teu desempenho. Vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Veja a próxima teoria e depois veja a próxima prática e por aí a gente vai.